Olá, como é que vocês estão? Nós estamos aqui para mais uma série de aulas. A aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre cultura alimentar, ou seja, aspectos relacionados à alimentação, bem como pratos típicos locais aqui da nossa região de Curitiba, do Paraná, do Brasil e também de outros locais do mundo, sempre associando a questão cultural com o tema da nossa aula e também alguma questão relacionada à língua inglesa. Além disso, nós traremos um pouco de conversa sobre hábitos alimentares, algumas questões relacionadas ao nosso local, apesar de que a gente tem que pensar uma coisa: cada pessoa, cada família, cada comunidade, cada cidade, o Brasil é um país extenso, muito grande, então isso varia. A gente pode falar de comidas típicas, de bebidas típicas, mas pode ter as variações. Em relação a isso, eu acho bem importante deixar claro, como todos os temas que a gente aborda, a gente tem que ter o respeito. A gente pode achar similaridades entre os nossos gostos, entre os nossos hábitos e os de outras pessoas, e a gente pode ter também hábitos totalmente diferentes. E ok, isso é uma questão cultural, isso é uma questão de determinada família, isso pode ser uma questão de crença. O importante é a gente respeitar as diferenças, tá certo? Meu nome é Ângela e a gente vai começar agora a nossa aula já com uma reflexão. Eu vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem sobre o seguinte aspecto. Você acha que as pessoas ao redor do mundo, se nós pensarmos em relação a outros países, que essas pessoas comem alimentos iguais, comem alimentos diferentes? Por que acontece isso? Eu vou deixar uns segundinhos só para vocês refletirem nisso. As pessoas comem a mesma coisa, comem coisas diferentes. Por que será que isso acontece? As causas, se caso aconteça, pode variar. Eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre o assunto. Vamos lá? Então, refletiram sobre o assunto? As pessoas comem alimentos diferentes, as pessoas têm hábitos diferenciados. Os motivos são inúmeros. Como eu disse, pode ser pela questão de uma crença, pode ser de uma tradição, pode ser pela questão dos produtos disponíveis em uma determinada região. Isso varia muito. Então a gente tem que pensar, por que isso acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Paraná, a gente tem um alimento típico que a gente já vai falar a respeito, que quem sabe pessoas de outros locais do Brasil nunca nem tenham ouvido falar a respeito. E isso porque a gente mora no mesmo país. Se a gente pensar em relação ao mundo, vocês já imaginaram, por exemplo, a questão de temperos, de sabores, de frutas, de legumes? Tudo varia conforme o local, conforme a estação, conforme a temperatura. Enfim, a gente tem que pensar em relação a isso. Pensando especificamente sobre comida, às vezes acontecem adaptações quando a pessoa vai de um lugar para outro. Vou dar um exemplo bem simples. Pensemos numa família que vem de uma outra região e começa a habitar aqui, vamos falar sobre a nossa cidade, aqui em Curitiba. Essa família talvez queira continuar a comer os mesmos tipos de alimento que ela tinha no país dela, manter os mesmos hábitos. Mas vocês já pensaram que talvez ela não encontre alguns tipos de tempero, talvez ela não encontre alguns tipos de alimento, e daí essa família vai ter que começar a adaptar o alimento à culinária típica deles, de acordo com o local onde elas estão. Ou seja, daí aí a gente já tem uma adaptação de um prato típico conforme a realidade, conforme a comunidade, conforme o local onde a pessoa mora. Isso pode acontecer em relação a alimentos diversos, em relação a países diversos. Brasileiros que moram no exterior também passam por isso. Será que eles conseguem achar os produtos que nós achamos com frequência aqui com uma facilidade muito grande nos nossos mercados? Os temperos? Vou dar um exemplo bem simples. O nosso tradicional feijão. Isso é um hábito típico nosso aqui. Tem muitos outros países que também mantêm esse hábito, mas outros não têm o hábito de se alimentar de feijão. Então, quem sabe indo ao mercado num desses países, seja difícil encontrar. Então, a pessoa vai adaptando. Mas, como eu disse, a gente vai falar bastante sobre essa temática e a gente começa falando sobre comidas e bebidas típicas.
O que são comidas ou bebidas típicas? São aqueles tipos de alimentos ou de bebidas tradicionais encontrados em um lugar. Se vocês pensarem em relação ao Brasil, vamos pensar. Tem algum prato típico que vem à mente de vocês quando vocês pensam em relação ao Brasil? Para uma pessoa de outro país, um dos pratos que eles escutam falar bastante é a nossa tradicional feijoada. O que é a feijoada? Essa mistura do arroz, do feijão, com partes de carne de porco, às vezes com laranja, couve frita, às vezes com torresmo. Isso também pode variar conforme a região do Brasil, conforme a família, enfim, mas o tradicional é a gente pensar em relação ao arroz, ao feijão, com pedaços de carne de porco, e daí tem todos os complementos que podem variar. Esse é considerado um dos pratos típicos do nosso país. Eu já vou falar bem sincera com vocês, na minha família a gente não tem muito hábito de comer feijoada. Geralmente na minha família a gente come feijoada uma vez ao ano, 2 vezes ao ano, mas isso é uma coisa da minha família. E a de vocês? Vocês comem com frequência? Gostam, não gostam? Essa questão de paladar é uma coisa muito única também. Tem pessoas, por exemplo, que adoram doce, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que podem adorar a tradicional feijoada, tem pessoas que não. Como eu disse, a gente tem que pensar e respeitar essas diferenças. Mas vindo um pouquinho aqui para a nossa região do Paraná, a gente tem um alimento que é bem conhecido aqui. Mas quem sabe outras regiões do nosso próprio país, do próprio Brasil, não sejam conhecidos, que é o pinhão. Nessa imagem vocês podem ver o pinheiro, que é a árvore tradicional, que é um dos símbolos do nosso estado. Daí vocês podem ver a pinha, que é o fruto do pinheiro, e da pinha a gente encontra o pinhão, que é cozido e muitas vezes saboreado, na maior parte das vezes salgado, para pratos salgados, às vezes puro, de uma maneira que é bastante apreciada por muitos de nós, curitibanos, paranaenses e pessoas da região sul de outras localidades. Mas eu tenho amigos, por exemplo, que são de outras regiões do Brasil. Tenho um amigo que é do Maranhão. Ele nunca tinha sequer ouvido falar no nome pinhão, quanto mais provar. Então, quando estava chegando o inverno, que é a época geralmente onde a gente encontra com maior facilidade pinhão, ele viu isso para vender no mercado e se assustou. Nossa, que é isso? Que estranho, como é que come? Daí eu lembro que a gente comprou e eu cozinhei para ele. E ele, provando, achou um gosto único, bem diferenciado. Então é considerado um alimento típico da nossa região. Se a gente falar um pouquinho em relação à bebida, a gente tem o Paraná, para a economia do Paraná, durante um longo período, a erva mate foi muito importante para a atividade agroindustrial aqui do Paraná. E com a erva mate, há diversas coisas que podem ser feitas. Uma delas é a questão de ser utilizada como erva para o chimarrão. O que é chimarrão? Eu acredito que muitos de vocês conheçam, mas é uma bebida geralmente saboreada com a água quente. Então você coloca a erva mate nessa cuia, que é o que vocês podem ver aqui nessa imagem, e daí você coloca água quente e daí sorve, daí você toma esse chimarrão. Isso tem um gosto bem peculiar, geralmente não é colocado, eu pelo menos não conheço ninguém que coloque algum açúcar, algum adoçante, alguma coisa, porque tem um gosto meio forte, meio amargo a erva mate, para muitos. Mas quem tem o hábito de tomar chimarrão, costuma tomar todos os dias e sente falta, e muitas vezes sai de casa com uma bolsa carregando a sua cuia, carregando a sua erva mate, para saborear durante o dia. Então é algo típico dessa região também. Bem como a gente tem Rio Grande do Sul, Santa Catarina e outros locais que também têm o hábito, onde as pessoas também têm o hábito de tomar o chimarrão. Tem também uma versão que se toma fria, mas daí pode variar um pouquinho, que é o tererê. Mas aqui na nossa região, geralmente ele é tomado quente. Continuando ainda aqui no nosso estado, um dos outros pratos típicos, alimentos típicos aqui no nosso estado, é o barreado. Barreado é um prato típico do litoral aqui do nosso estado. E o que é o barreado? É essa carne que vai sendo cozida durante muito tempo, geralmente numa panela de barro,
E essa panela é vedada com um tipo de farinha, então eles deixam a carne cozinhando, 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 até que ela de certa forma se desmancha. E isso é algo típico daqui. Muitas pessoas também em outras regiões não conhecem. Aqui em Curitiba a gente encontra, mas é um prato típico principalmente de Morretes, Antonina e do litoral aqui paranaense. Você já comeu barreado? Tem vontade? Para saborear o barreado, geralmente eles usam bastante farinha de mandioca, porque como é um ensopado de carne, coloca-se a carne sobre a farinha de mandioca, geralmente tem a banana da terra acompanhando, enfim. Esses outros ingredientes, esses outros produtos que são consumidos juntos podem variar, mas é um prato típico aqui. Vamos para outro estado, então? Algo que eu gosto bastante, mas que aqui em Curitiba a gente até encontra, mas não com tanta facilidade, que é, por exemplo, a moqueca. A moqueca é uma comida típica da Bahia e do Espírito Santo. Geralmente a moqueca é um cozido com peixe, tomate, cebola e um tempero chamado coentro, que dá um sabor bem típico para a moqueca. Então, se a gente está em outros estados, como por exemplo o Espírito Santo e a Bahia, quem sabe em muitos restaurantes seja um prato bem fácil de encontrar. Aqui em Curitiba a gente tem geralmente que ir para um restaurante específico disso, ou por exemplo, na minha família, a minha mãe eu acho que nunca fez moqueca. Tem outras pessoas que obviamente pesquisam, provam, têm curiosidade e daí aprendem a fazer. Mas tem todos os ingredientes, às vezes tem uma pimenta específica, às vezes coloca-se água de coco para deixar um sabor diferenciado, enfim, as receitas podem variar, mas é um prato típico principalmente da Bahia e do Espírito Santo. Você já comeu moqueca? Tem vontade? Eu provei acho que umas 2, 3 vezes na minha vida somente, mas gostei bastante, gostei bastante. Vamos continuar? Um outro agora a gente vai para uma fruta bem conhecida aqui no Brasil, apesar dela não ser aqui da nossa região de Curitiba e do Paraná, ela vem lá do norte do Brasil, que é o açaí, que é essa frutinha pequenininha. Ela vem de uma palmeira da região amazônica e é um alimento que é uma grande fonte calórica, rica em antioxidantes e nutrientes. Então dizem que o açaí é uma das frutas que traz inúmeros benefícios para a nossa saúde. Aqui em Curitiba, apesar do Amazonas, da região amazônica, ser bem distante aqui da região onde a gente vive, tem diversas lojinhas, diversos comércios que vendem produtos derivados do açaí. O açaí com outras misturas, enfim, é bem apreciado, principalmente quando está quente, que daí ele é servido geladinho, com alguns outros ingredientes, e é geralmente bem apreciado, pelo menos a maior parte das pessoas que prova gosta, mas é lógico que eu acredito que, por não ser uma fruta comumente encontrada em mercados, tem muitas pessoas aqui de Curitiba e do Paraná que conhecem de nome, ou quem sabe nem tenham conhecido ainda o açaí. A gente vai assistir um vídeo bem curtinho, mas esse vídeo mostra como que as pessoas fazem para colher o açaí, que é um método, de certa forma, que não exige tecnologia nenhuma, mas a pessoa tem que ter uma habilidade, uma disposição física e saber como fazer para poder subir nessa palmeira para conseguir colher o açaí. Assistam comigo. Ligeiro, Juvenal, tá acabando o tempo. Interessante, né? E a agilidade com que essa pessoa consegue subir para tirar o açaí tem que ter muita prática, ou seja, provavelmente, suposição apenas, eu imagino que quando criança ele já observava pessoas da sua família ou enfim, vizinhos, amigos fazendo isso e desde pequeno tem esse hábito de subir nessa árvore desse modo e conseguir tirar o açaí. E eu achei bem interessante. E agora eu tenho uma outra pergunta que eu vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem. A gente estava falando um pouquinho de pratos típicos, comidas típicas, algo que é específico
de uma região, às vezes de uma determinada família, eles estão acostumados a comer algo típico. Você conhece algum outro exemplo de comida típica? Seja na sua família, na sua vizinhança, na sua comunidade, na sua cidade. Você consegue pensar em outros exemplos? Vou dar uns segundinhos para vocês pensarem a respeito disso. Conseguiram pensar em algum, lembrar de algum que vocês tenham provado ou enfim ouvido falar? Eu pensei em muitos, mas isso é talvez um papo para um outro momento. Agora, só fazer um parênteses aqui, a gente estava falando sobre alguns pratos típicos do Brasil. Eu estava pensando, eu tenho muitos amigos, conhecidos, que não são brasileiros e visitaram o Brasil em algum momento, ou eu viajando para outros países, conheci. E daí, geralmente, começa a falar sobre algumas questões culturais no seu país, como que é isso, o que você costuma fazer em tal momento. E sempre surge a questão de alimentação. Eu selecionei alguns pratos típicos, alguns alimentos considerados bem interessantes, algumas pessoas gostam ou não, mas interessantes para pessoas que não são aqui do Brasil. Um deles, começando, é a feijoada, sobre a qual nós já falamos. Como é que a gente explicaria a feijoada para uma pessoa que é de outro país? Primeiro, a gente tem que pensar, se é um prato típico do nosso país, não vai ter uma palavra, provavelmente, que traduza feijoada. Então, se você falasse, por exemplo, eu gosto de feijoada, I like feijoada, provavelmente a pessoa já ouviu falar, mas quem sabe não tem uma noção do que a feijoada é preparada. Por isso que eu selecionei alguns alimentos aqui para conversar sobre vocês. A gente tem aqui feijoada is a stew. O que é stew? Stew quer dizer ensopado, ou seja, feijoada é um ensopado feito com pedaços de porco e feijão, geralmente feijão preto. Então, quando perguntarem para você, what is feijoada? What does feijoada consist of? Ou seja, o que é essa tal da feijoada? A stew of black beans and pork, ou seja, esse ensopado de feijão com pedaços de carne de porco. Aqui está uma definição bem como aparece, bem específica de como aparece se a gente tivesse que definir. Mas é bem tranquilo. Stew, ensopado. Pork, carne de porco. Beans, feijão. Pensando nessa mesma questão de vocabulário, outro prato que nós falamos um pouquinho é a questão da moqueca. De uma maneira bem simples. Lembra que quando a gente falou sobre feijoada apareceu a palavrinha stew? Para moqueca também aparece a palavrinha stew. O que é esse stew? Como eu disse, é um ensopado. Então a gente fala que é um ensopado de peixe brasileiro. Porque se a gente falar em relação a um ensopado de peixe, puxa vida, cada país, cada região provavelmente tem uma receita específica. Então, Brazilian Fish Stew é, entre aspas, o cozido, o ensopado de peixe brasileiro. Nossa tradicional moqueca. Um tipo de alimento bem apreciado geralmente por pessoas de outros países é o nosso tradicional pão de queijo. E apesar de a gente falar pão de queijo, muitas vezes queijo é um ingrediente que não vai no pão de queijo. Então, ele é conhecido por cheese bread, literalmente, pão de queijo. Como é algo específico do nosso país, com uma receita, com polvilho, enfim, ele é conhecido por Brazilian cheese bread. É o pão de queijo brasileiro. Vou repetir uma vez, Brazilian cheese bread, pão de queijo brasileiro, porque é uma receita típica com produtos facilmente encontrados aqui no Brasil. Um dos pratos que muitos de nós, quem sabe a maioria dos brasileiros, coma com uma certa frequência, que é o tradicional feijão e arroz. Como é que a gente diz feijão e arroz em inglês? Rice and beans. Rice and beans. Rice, arroz. Feijão é o beans. Ou seja, arroz e feijão, rice and beans. Ok? Vamos agora para um prato sobre o qual ainda não falei nessa aula, que é um doce típico, acho que só existe aqui no Brasil, pelo menos eu não conheço nem por fotos de outros lugares,
que é o nosso brigadeiro. O que é o brigadeiro? Brigadeiro é aquela bolinha feita com leite condensado, achocolatado, daí manteiga que a gente coloca para cozinhar um pouquinho e depois enrola como se fossem as bolinhas e coloca o chocolate granulado em cima. A gente tem a palavra truffle. Truffle quer dizer trufa em inglês. Então é conhecido muitas vezes, se tivesse que dar uma explicação sobre o que é o brigadeiro. What is brigadeiro? Brazil's version of the chocolate truffle, ou Brazil chocolate truffle, Brazilian chocolate truffle, Brazilian chocolate candy. Enfim, tem inúmeras observações em relação a isso que a gente poderia dar, mas é bem conhecido, como muitos das pessoas de outros países falam, brigadeiro, ou seja, é bem conhecido, provavelmente é um dos doces mais conhecidos junto com pudim de leite por pessoas de outros países. E o último, que a gente vai falar um pouquinho, é um dos, acho que lanches mais conhecidos juntamente com o pastel. Enfim, eu estava em dúvida sobre qual trazer, escolhi a coxinha. Isso encanta geralmente as pessoas, a gente tem que pensar um pouquinho em relação à saúde, afinal, muitas vezes a coxinha é frita e a gente sabe que fritura não é bom para o nosso organismo. Mas o que é, se a gente tivesse que perguntar o que é essa coxinha? Como que é frango em inglês? Chicken. Como que a gente tem a palavra croquete, que é como se fosse esse salgado. Então, deep fried chicken croquette, ou seja, esse salgado de frango frito. Deep fried chicken croquette, que é a nossa famosa coxinha. Se a gente pensar, tem outros alimentos sobre os quais poderíamos falar que muitas das pessoas de outros países não conhecem? Sim. Centenas, quem sabe milhares de alimentos, de temperos, de frutas, de legumes, de vegetais. Mas, de uma certa maneira, eu trouxe alguns. Pensando em relação a você, se você não souber inglês, pode responder em português mesmo, pode pesquisar, perguntar para alguém que saiba inglês. Se você tivesse que falar, pensar sobre alguma coisa bem tradicional aqui do Brasil, um alimento típico do Brasil. A gente tem essa pergunta aqui. What's your favorite traditional Brazilian food? What's your favorite traditional Brazilian food? Qual é o seu alimento tradicional favorito aqui do Brasil? Seu alimento típico favorito do Brasil? Pensando em alguma coisa bem típica da nossa região ou do nosso país. O que você responderia? Um tempinho para você pensar. Pensou em algum prato típico tradicional brasileiro que você gosta? Minha opinião, eu adoro pão de queijo. Então eu falaria Brazilian cheese bread. My favorite traditional Brazilian food is Brazilian cheese bread. Como eu já tenho ali o Brazilian na própria pergunta, eu poderia simplesmente responder It's cheese bread ou It's the cheese bread, porque já está especificado que é a nossa receita aqui do Brasil. Vamos seguir adiante com a nossa aula. O que a gente vai fazer agora? A gente vai viajar um pouquinho. Como assim viajar? Eu vou trazer para vocês alguns pratos típicos de outras regiões do mundo. Alguns deles, quem sabe, nós conheçamos aqui no nosso país. Alguns deles a gente desconhece. Uma coisa que eu lembro novamente, quem sabe alguns deles causem uma certa estranheza na gente. Puxa vida, que estranho, nossa, não gosto, nossa, não quero comer isso. Como é que as pessoas podem comer isso? Isso é o julgamento nosso. Quem sabe muitas pessoas pensando, vamos falar sobre a nossa tradicional feijoada. Muitas pessoas que não estão habituadas pensam em feijão com carne de porco. Para eles também causa essa estranheza. Então lembre-se, respeito é a palavra principal das nossas aulas. Vamos lá? A gente começa a nossa viagem lá pela França. Pela França a gente tem um prato que se chama escargot. No mundo existem mais de 6.000 espécies de caracóis, lesmas, caramujos, mas apenas 12 delas de uma determinada espécie podem ser saboreadas. Então a gente tem que pensar, não é qualquer tipo de caramujo, de caracol, de lesma que podem comer. Quando a gente pensa em relação a isso, a gente já pode até, quem sabe, erroneamente imaginar, nossa, vou pegar um e vou comer.
Não, a gente tem que pensar na nossa saúde, tem que ter um certo cuidado em relação a isso, porque muitos deles podem ser até fatais, muito perigosos para o nosso organismo. Mas esse é um prato típico da França. Agora a gente vai lá para a Polônia, ou poderíamos falar região da Polônia, Ucrânia e outros países próximos. A gente tem um prato típico que se chama pirogue. O que é o pirogue? É um tipo de pastel cozido que é tradicionalmente recheado com outros ingredientes, como batata, ricota, chucrute, enfim, ele tem inúmeras adaptações conforme o local onde ele é vendido. Aqui em Curitiba, por exemplo, apesar de ser de origem de outros locais, é muito comum. A gente tem muitos migrantes, muitos descendentes de poloneses, por exemplo, que mantêm a tradição. Então, se a gente for numa feirinha de alimentação, é bem fácil de você encontrar pirogue. E eu particularmente acho um prato delicioso. Agora a gente vai para outro prato que é bem conhecido lá na África do Sul. É um prato que se chama bobotie. O que é esse bobotie? É uma carne moída cozida com temperos doces e ela é assada com uma cobertura de ovos, ou seja, é uma carne moída, temperos típicos da região e coberta por ovos, e daí isso é assado. É um dos pratos, pelo que eu pesquisei, pelo que eu li, bem conhecidos e mais apreciados na África do Sul, pelo menos por muitas das pessoas que lá habitam, e muitas pessoas de outros países que visitam a África do Sul apreciam bastante. Agora a gente vai aqui para a América, mais especificamente América Central, a gente vai para o México. México tem inúmeros pratos, é famoso pela pimenta, por algumas bebidas, e os nachos são um tipo de prato bem famoso, bem conhecido no México, e daí obviamente espalhou-se para outros lugares do mundo, como os Estados Unidos, aqui no Brasil também. O que é um nachos? É como se fosse uma tortilha de milho, um salgadinho de milho, e daí isso eles cobrem com, pode variar, como eu disse, tem a versão vegetariana, enfim, mas geralmente o tradicional é com carne moída, guacamole, que é o abacate servido de uma maneira salgada, o sour cream, que é aquele creminho branco, geralmente como tempero, tomate, cebola, alface, enfim, varia. Mas então é essa tortilha de milho com esses condimentos. E, se for tradicionalmente mexicano, geralmente acompanhado por bastante pimenta. Continuando nossa viagem, a gente vai lá para o Japão. E o Japão é bem conhecido, principalmente, eu acho que aqui em Curitiba, pensando sobre restaurantes japoneses, a gente tem dois pratos, o sushi e o sashimi. O que é o sushi que vocês podem ver nessa imagem? São esses enroladinhos, geralmente com arroz, alga, frutos do mar, enfim, que geralmente são de tamanho pequenininho, porque a gente já vai falar sobre o hábito, geralmente eles comem com hashi. Então tem que ser de um tamanho que a pessoa consiga colocar dentro da sua boca. Então o sushi é bem tradicional. Se a gente pensar, se a gente for em um restaurante de sushi, restaurante japonês aqui em Curitiba, é fácil encontrar, por exemplo, sushi de peixe com manga, ou de certa forma com cream cheese. Gente, no Japão, eles não usam isso. É questão de gosto. Para o paladar do brasileiro, essas misturas combinam. As pessoas geralmente gostam. Então, eles adaptam uma comida típica de outro país e fazem algumas variações para que as pessoas apreciem mais no país onde está. Que é o que acontece, por exemplo, com o sushi. Então, é um prato tradicional, mas muitos dos que a gente come não são com o mesmo tipo de sabor dos saboreados no Japão. Agora a gente vai lá para a Rússia, e a Rússia tem um tipo de alimento bem conhecido, que é o que está nessa imagem, que é essa sopa chamada borscht. Esse jeito de escrever borscht pode variar um pouquinho, mas é uma sopa bem famosa na Rússia, na Ucrânia, na Polônia também, que nada mais é que uma sopa de beterraba. Aqui no Brasil, acredito que a gente come beterraba como se fosse salada. Pode ser crua, ralada ou cozida, cortada em tirinhas, em rodelinhas, enfim, mas geralmente de um modo salgado. E aí na sopa também é salgado, mas é sopa, ou seja, ela é triturada com outros condimentos, às vezes tem algum creme, alguns temperos que eles misturam junto. Mas a sopa de beterraba é um prato bem típico dessa região da Rússia e de países próximos. Até aqui tudo bem? Tem algo que a gente já pode
de ter visto na televisão, em documentários, e para nós pode parecer uma coisa meio estranha, que é a questão de comer insetos. A gente tem alguns países, principalmente acho que alguns países da Ásia, que se alimentam de insetos. O que a gente pode pensar é, os insetos dizem, obviamente não são todos, tem que ter aquele inseto típico, senão pode ser venenoso e fazer mal para o nosso organismo. Mas enfim, são alimentos também ricos em nutrientes. O que a gente tem que pensar em relação a isso é, até nesses países da Ásia, que eles falam que muitas vezes é uma iguaria, um prato mais apreciado por turistas, que eles no seu cotidiano, no seu dia a dia, dificilmente se alimentam de insetos. Então tem muitos mercados que vendem diversos tipos de insetos, mas são mercados frequentados por turistas, que os locais, as pessoas daquele próprio país, às vezes não têm o hábito e muitos podem sequer ter provado o inseto. Falando especificamente sobre isso, a gente tem essa palavra aqui, entomofagia. O que é entomofagia? É o consumo de insetos como fonte alimentar, porque afinal, como eu disse, os insetos têm quantidades consideráveis de proteína, lipídios e são ricos em sódio, potássio, zinco, fósforo, manganês, ferro, cobre e cálcio. Ou seja, eles têm um valor nutricional muito grande, podem trazer muitos benefícios para nós, mas a gente tem que lembrar que não é qualquer tipo de inseto que pode ser consumido. Pensando em relação a isso, se você tivesse que explicar sobre algum hábito alimentar do nosso país, aqui do Brasil, ou especificamente da região onde você mora, pensando aqui eu que moro em Curitiba, para uma pessoa que não conhece o Brasil, o que você mencionaria? Algum hábito específico nosso? Eu já mencionaria, por exemplo, o hábito de nós, geralmente, sentarmos à mesa para comer o almoço. Infelizmente, eu por uma demanda de trabalhar em lugares diversos e de correria, eu dificilmente almoço em casa de segunda a sexta. Mas enfim, para mim, Angela, para minha família, o almoço é a principal refeição. Você consegue pensar em alguma coisa específica da sua família, da sua comunidade, de Curitiba, ou enfim, do Brasil, que você gostaria de compartilhar com pessoas de outro país? Pensa um pouquinho sobre isso. Conseguiram pensar em relação a algum hábito que a gente tenha ligado à alimentação aqui no nosso país, ou na nossa cidade, ou na nossa família? Eu vou trazer para vocês algumas curiosidades sobre hábitos alimentares de outras regiões ao redor do mundo. Obviamente, como eu digo, isso não quer dizer que todo mundo naquele país siga esses hábitos alimentares, mas enfim, muitas pessoas fazem. E a gente começa falando lá da Índia, que a gente tem um prato típico da Índia. Geralmente a curiosidade que eu tenho para falar para vocês sobre a Índia é que a maioria absoluta da população da Índia é vegetariana. Para eles a vaca é um animal sagrado e geralmente um prato típico que eles têm lá são esses, como se fossem esses molhinhos, como eles são vegetarianos, de sabores diversos, como lentilha, grãos, alguns tipos de legumes, e eles pegam esse pedaço de pão, que pode ser somente o pão, pode ser com manteiga, pode ser com alho, enfim, e eles vão quebrando e molhando nesses molhinhos. Tem outras curiosidades, como por exemplo, eles não se alimentam com a mão esquerda. O hábito deles é comer com a mão, mas tem que ser a mão direita. Por quê? Porque eles consideram a mão esquerda a mão impura, ou seja, a mão que poderia tocar o alimento é a mão direita. E assim vai. São diversos hábitos únicos em um país com uma riqueza cultural tão grande. Outro país que a gente vai falar um pouquinho é o Irã. Como vocês podem ver nessa imagem, as pessoas estão sentadas no momento de refeição, de conversa, mas elas estão sentadas ou diretamente no chão ou sobre almofadas. Então, qualquer curiosidade em relação ao Irã? Dificilmente as casas têm mesa
e cadeiras para o horário das refeições. As pessoas sentam-se sobre almofadas ou sentam-se no chão e daí sim comem, desfrutam do momento, conversando, mas enfim, é bem diferente de outras regiões em que a pessoa tem o hábito de sentar, comer, estão os pratos sobre a mesa. Lá não, é sobre uma toalha no chão. Indo agora em relação ao Uruguai, lembra que a gente falou da erva mate? No Uruguai, essa questão de tomar o mate é bem típica também, bem tradicional. Tão típica que um hábito que eles têm lá é de sair com uma bolsa específica para carregar a cuia, o chimarrão, enfim, e todos os apetrechos, a água quente, no meio da rua, tá indo no trabalho, vai parar em algum local, eles vão lá e colocam água quente e vão sorvendo, vão tomando o chimarrão, porque é uma bebida típica do Uruguai, entre outros países. Na Espanha, eles têm um hábito que se chama siesta. O que é siesta? É um hábito que dizem que até que é muito saudável. Aqui no Brasil nós não temos, apesar de que às vezes dá vontade. Que é o de você cochilar, de você dormir um pouquinho após o almoço. Tanto é que se você estiver na Espanha, muitas lojas, muitos comércios fecham depois do almoço. Por quê? Porque é uma questão cultural local das pessoas depois do almoço tirarem essa soneca, dormirem um pouquinho. Indo para o Marrocos, aqui a gente tem um prato e o que mostra essa imagem? Um dos hábitos que eles têm lá é o de comer com as mãos. A gente tem aí como se fosse um cuscuz marroquino com diversos legumes e todas as pessoas vão comendo com as mãos. Então, em relação a isso, é um hábito que eles têm. Da mesma maneira que no Marrocos eles comem com as mãos, aqui no Brasil o hábito é a gente usar talheres, a gente tem na China, na Coreia, no Japão, o hábito de comer com esses pauzinhos, palitinhos que se chamam hashi. Hashi pode ser de produtos diversos, eles podem ser de bambu, podem ser de metal, podem ser recicláveis, porque senão seria uma agressão muito grande à natureza. Mas o importante é, em uma refeição, eles dificilmente terão garfo e faca, eles vão ter o hashi. Por isso até que os alimentos são cortados em tamanhos que a pessoa possa pegar e colocar diretamente na boca, porque como não tem a faca para cortar, já é preparado pensando nisso daí. Até aqui tudo bem? Uma outra questão que eu gostaria de trazer para vocês é conversar um pouquinho sobre a questão de vegetarianismo e veganismo. O que é vegetarianismo e veganismo? A gente tem aí nessa tela a diferença entre os dois. Então, vegetarianismo é o regime alimentar sem carne, mas ovo, leite e derivados podem ser consumidos. E daí a gente tem também o vegetarianismo estrito. Nada de origem animal é consumido, ou seja, eles não comeriam ovo, leite e derivados. Já o veganismo, além de não comer nada de origem animal, ou seja, totalmente sem carne, eles também não usam nenhum produto que tenha origem animal ou tenha sido testado em animais. Então, por exemplo, um vegano não come nada que tenha leite, não come nada que tenha ovo, não vai ter nenhum produto de couro. Isso é de certa forma, uma tendência cada vez mais comum no mundo todo. Os motivos pelos quais uma pessoa se torna vegetariana podem variar. A gente tem pessoas que vão por uma questão ética, pensando em relação aos animais, em relação ao sentimento dos animais, maus tratos, confinamento, de tirar a vida deles. A gente tem uma questão de saúde. Muitas das doenças que surgiram depois dos anos 40 são associadas à questão de consumo de carne. Então a gente tem também que pensar nessa questão de saúde. A gente pensando em relação ao meio ambiente, garanto que vocês já escutaram um pouquinho sobre a questão do efeito estufa e, por exemplo, a criação de gado. Questão de sociedade, se a gente pensar em relação a tudo que a questão de ter a produção de carne, que acarreta a produção de carne, é muito importante. Então, os fatores são inúmeros, mas tenho certeza de que a cada ano o número de pessoas que se tornam vegetarianas ou veganas vem aumentando. O que você acha disso? Eu acho interessantíssimo, afinal a gente tem que pensar em relação, Ângela, opinião pessoal, em relação a uma questão ética. A gente está tirando a vida de outro animal. Mas enfim, se isso varia conforme a pessoa. Se a gente pensar, vou trazer para vocês alguns exemplos de alguns artistas, são muitos, se vocês pesquisarem na internet, são muitos os artistas
que são vegetarianos ou veganos e apoiam as causas animais. Então, se a gente pensar, um deles é a cantora Adele. A cantora Adele, ela é vegetariana desde 2011 e ela se tornou vegetariana porque ela disse que sente um amor muito grande pelo seu cão. Isso ela diz em algumas entrevistas, e não consegue imaginar se uma pessoa consegue matar um animal. Poderia ser o cãozinho dela, que tem muitos países que têm esse hábito. Enfim, a gente tem que pensar a questão ética de respeito aos animais. A gente tem Albert Einstein, que é um dos maiores gênios de todos os tempos, e ele tem essa frase que fala sobre os animais: nada beneficiará mais a saúde da humanidade e aumentará as chances de sobrevivência da vida na Terra quanto a dieta vegetariana. Então, ele é do início do século passado, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1921 e ele era vegetariano e lutava muito por essa causa de não se comer carne. Outra cantora, Ariana Grande, que muitos adolescentes se inspiram nela, e ela, em muitos dos seus concertos, ela fala em relação à questão dela ter se tornado vegetariana. Ela até indica o nome de um filme, de um documentário, que ela fala que se a pessoa assistir, não tem mais coragem de comer carne. E a gente vai assistir um videozinho agora sobre esse assunto, que fala bem sobre essa questão do vegetarianismo, da questão do veganismo. Acompanhem comigo. Vegetarianismo. Vegetarianismo ou vegetarismo é um regime alimentar baseado no consumo de alimentos de origem vegetal. Define-se como a prática de não comer qualquer tipo de animal, com ou sem uso de laticínios e ovos. O vegetarianismo pode ser adotado por diferentes razões. Uma das principais é o respeito à vida dos animais. Tal motivação ética foi codificada em várias crenças religiosas juntamente com os direitos dos animais. Outras motivações estão relacionadas com a saúde, o meio ambiente, a estética e a economia. Existe uma grande variação de dietas vegetarianas em relação aos produtos que são ou não consumidos. A forma mais popular de vegetarianismo é o ovolactovegetarianismo, que exclui todos os tipos de carnes, mas inclui ovos, leite e laticínios. Há também o lactovegetarianismo, que exclui todos os tipos de carne e também o ovo, mas são consumidos leite e seus derivados. Outra forma de dieta vegetariana é o vegetarianismo estrito. Neste, são excluídos todos os produtos de origem animal, como ovos, laticínios e mel. O vegetarianismo estrito é frequentemente confundido com o veganismo. Formas de vegetarianismo. Há principalmente 5 formas de dietas vegetarianas, classificadas de acordo com os tipos de alimentos que são consumidos. Ovolactovegetarianismo. Dieta composta por alimentos de origem vegetal, ovos, leite e derivados deles. Nesta dieta há apenas a exclusão de qualquer tipo de carne da alimentação. Lactovegetarianismo. Dieta composta por alimentos de origem vegetal, leite e seus derivados. Os que a seguem não comem ovos nem qualquer tipo de carne. Essa é a dieta tradicional da população indiana. Ovovegetarianismo. Dieta composta apenas por alimentos de origem vegetal e ovos, havendo a exclusão dos produtos lácteos e seus derivados e de carne. Vegetarianismo semi-estrito. Dieta que exclui quase todos os alimentos de origem animal, abrangendo o mel. Vegetarianismo estrito. Também chamado de vegetarianismo verdadeiro, é uma dieta que exclui todos os produtos de origem animal. Vegetarianos estritos não comem, assim, qualquer tipo de carne, ovos, laticínios, mel, etc., retirando da dieta todos os produtos de origem animal. Essa forma de dieta é frequentemente confundida com o veganismo, mas, embora veganos sejam vegetarianos estritos, não são a mesma coisa. Apesar de nutricionalmente classificarmos os vegetarianos verdadeiros apenas pela alimentação, existe uma diferença entre o vegano e o vegetariano estrito. Geralmente o vegano também não utiliza produtos não alimentícios provenientes de animais, como lã, couro, seda e pele. Quando falamos em termos exclusivamente nutricionais, não faz diferença essa classificação. Nossa aula está chegando ao fim, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso, eu vou trazer mais palavras em inglês, expressões relacionadas ao assunto em outra aula. Até a próxima. Tchau, tchau.